Muito bom dia a todos e a todas, muito bem-vindos para mais uma aula, tá? Então vamos lá. A aula de hoje, pessoal, vai ser um pouquinho mais curta que as demais, então eu vou acabar explicando mais para não parecer que a aula foi tipo só explicação rápida, tá? Eu vou explicar bem o conteúdo e aproveitar que a aula é curta. Por que a aula é curta? Ela é tão simples assim, professor? Não necessariamente, tá? É uma aula importante, é uma aula que tem que se ter uma atenção com ela, mas ela é uma aula que ela se torna curta porque ela usa muitos conteúdos que a gente já aprendeu lá atrás, ok? Então vamos lá. A aula de hoje vai ser a aula de divisão de números racionais. E aí como é que a gente vai fazer isso? A gente já aprendeu a dividir frações, beleza? E lembram que todo número racional pode ser escrito como forma de fração. Então o que é que a gente vai fazer? Para dividir números racionais, a gente vai trabalhar com frações. A gente fez com multiplicação, tá? O processo é bem parecido. Você vai pegar o número racional, trocar por uma fração, depois você opera, tá? Então é isto. Parece simples, mas é importante que se tenha atenção quanto a isso, tá, pessoal? Quanto a esse conteúdo. De igual maneira que fizemos com a multiplicação, na divisão de números racionais nós vamos trabalhar com as frações. Ótimo. Então é o seguinte, como dividir? Primeiro de tudo, vamos imaginar que a gente tem, números racionais em forma de fração já direto, tá? Primeiro caso. Para dividir número racional por outro, também multiplicamos, tem um R a mais ali, o primeiro pelo inverso do segundo. Vamos ver alguns exemplos rapidinhos aqui, tá? Olha só, essa primeira daqui. Eu queria dividir a fração. Agora eu vou pegar a canetinha em lilás, eu acho. Ó, tá vendo esse 4 sobre 5? Eu queria dividir ele por 3 sobre 7, tá? Mas eu ainda não sei necessariamente como dividir frações, mas eu vou explicar para vocês como é que faz, tá? Eu não tenho a dedução aqui, até porque seria um pouco, como é que eu vou dizer, complicado de construir essa dedução, então ia tomar um tempo desnecessário da nossa aula e que não ia acrescentar tanto assim, tá? Seria muito bom, mas é um tempo que a gente não tem para dispor só para isso, tá? Infelizmente, muito infelizmente. Vamos lá, ó. Isso aqui vai virar, ó, 4 sobre 5 vezes 7 sobre 3, tá? Uma conversa que a gente já teve. Quando eu for dividir uma fração pela outra, eu mantenho a primeira, ou seja, eu mantive o 4 sobre 5 e multipliquei pelo inverso da segunda, ou seja, eu multipliquei por 7 sobre 3. Ok. A partir daqui, ó, é o caso mais simples quando a gente envolve fração das operações, que é multiplicar, tá? Eu multiplico em cima e embaixo. No caso ficou 4 vezes 7. Deixa eu apagar aqui. Fica 4 vezes 7 e 5 vezes 3, tá? Parte de cima multiplica pela parte de cima, parte de baixo multiplica pela parte de baixo. E no caso, 4 vezes 7 sobre 5 vezes 3 dá 28 sobre 15. Ok? Ótimo. Então vamos para a próxima. É mais um exemplozinho rápido, tá? Mais ou menos a mesma ideia, só que com frações diferentes, tá? Mesma coisa, ó. 1 sobre 2 dividido por 2 terços, tá? O 2 sobre 3. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 3 sobre 2, tá? Daí de novo, ó, multiplica a parte de cima pela... Opa! Aqui eu preciso da caneta e eu vou colocar em lá para dar destaque. Parte de cima tu multiplica pela parte de cima e de parte de baixo tu multiplica pela parte de baixo. E aí tu consegue 1 vezes 3 sobre 2 vezes 2, tá? Que no caso é 3 sobre 4, ok? Então vamos lá, vamos recapitular. Olha só que interessante. Quando tu vai dividir frações, ó, olha as frações que tu está dividindo. 4 sobre 5 dividido por 3 sobre 7. E tu teve 28 sobre 15. Não tem muita coisa a ver, né? E 1 sobre 2 dividido por... deixa eu só colocar aqui um pouco mais para encaixar melhor a fração. Aí, 1 sobre 2 dividido por 2 sobre 3, tá? Deu 3 quartos. Lembrando que o procedimento sempre vai ser esse para dividir frações, tá? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Para racionais, a gente pode manipular o processo, né? Eu posso pegar um racional, se for decimal, transformar em fração para colocar aqui. Vamos limpar tudo e vamos para a próxima. Se a gente tiver decimais, tá? Como é que vai funcionar quando a gente tem decimais? Quando a gente tem decimais, ó, eu vou separar esse exemplo aqui. Ficou mal encaixada a fração, agora vai. O que é que acontece, pessoal? Quando a gente tem os decimais para trabalhar, você faz o seguinte. Faz igual a gente fez na multiplicação. Tu vai pegar os teus decimais que tu tem, trocar eles por frações, tá? Então, olha só. O 0,6, eu sei que ele é igual, ele não é parecido, tá? Ele é igual a 6 sobre 10, tá? Deixa eu só ter esses últimos riscos aqui, ficou horrível. Já no caso, se você pega, por exemplo, o 0,2, ele é igual a 2 sobre 10, tá?
Então, o que foi que eu fiz? Eu troquei, realmente, tá? Eu só troquei mesmo o 0,6 por 6 sobre 10 e o 0,2 por 2 sobre 10. E percebam que o sinal de menos aqui, ó, o sinal de menos aqui continua igual, tá? Ainda continua dividindo. Só que agora, em vez de dividir decimais, eu estou dividindo frações, que é uma coisa que a gente já sabe dividir, tá? Então, vamos lá, ó. Primeira fração eu mantenho... Opa, isso aqui ficou estranho. Primeira fração eu mantenho, vou colocar a outra em amarelo. Já a segunda, ó, percebo que era 2 sobre 10 e eu multipliquei por 10 sobre 2, tá? Porque isso, procedimento padrão para multiplicar frações, mantém a primeira, inverte a segunda. E aí, ó, a gente chega nesse resultado aqui, ó. Multiplica parte de cima por parte de cima, parte de baixo por parte de baixo. No caso, 6 vezes 10 sobre 10 vezes 2, que no caso dá 60 sobre 2, que é 3. Tá? Então, no mais é isso, ok? Você vai pegar os números decimais, você vai transformar em fração para poder dividir, tá? Professor, dá para dividir direto? Até dá. Um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de cálculo, dá para você fazer direto, tá? Dividir os decimais. Porém, para o nosso assunto, a gente vai fazer sempre assim. Tu pega o decimal, transforma em fração e depois tu divide, tá? Porque dividir frações a gente já sabe. Vamos pegar esse último exemplo aqui. O que é que acontece nesse último exemplo? Vamos pegar primeiro aqui em azul. Olha só, o 1 aqui, tá? Eu deixei igual. Porque o 1 é como se fosse 1 sobre 1, então não muda muita coisa, eu deixei igual. Já o 0,2, ó, eu troquei por 2 sobre 10. Igual. Eu troquei por 2 sobre 10. O 0,2 eu troquei por 2 sobre 10, igual eu fiz no exemplo passado, tá? Nesse que tá aqui em cima. Então, olha só. Fica, no caso, ó, 1 vezes 10 sobre 2, que no caso é 1 vezes 5, que é igual a 5, tá? Eu sei que tá muito colorido, muita informação, mas eu vou limpar aqui. Então, de novo, eu tinha 0,5, eu queria dividir 1 por 0,2, tinha 0,2, desculpa. Eu queria dividir 1 por 0,2, então foi o que eu fiz, peguei o 0,2, transformei em fração e depois dividi. Porque dividir por frações eu já sei, tá? Então, é isto, e morre a nota. Beleza. Então vamos para o próximo. Seguinte, a gente já tem as armas que a gente precisa para atacar os nossos problemas, tá? A gente sabe dividir frações, ok. A gente sabe que todo número racional, desculpa, pode ser escrito como em forma de fração, né? Pode ser escrito como uma divisão de inteiros, ou seja, uma fração. E a gente já sabe como dividir números decimais, ou seja, a gente consegue transformar em frações para dividir. Beleza, temos todas as nossas armas. No entanto, tem algumas situações que a gente tem que levar em consideração, que é quando houver jogo de sinal, tá? A gente já viu aqui algumas vezes a relação de jogo de sinal, já montei a tabelinha aqui algumas vezes com as relações de sinais. A grosso modo se você está multiplicando ou dividindo coisas que têm o mesmo sinal, dá sempre positivo. Se você está dividindo ou multiplicando coisas que têm sinais diferentes, dá sempre negativo. Eu acho que não tem dica mais prática do que essa não, tá? Então vamos pegar aqui o quadrado, o vermelhinho. Vamos circular aqui nosso primeiro exemplo, tá? Então, olha só, eu vou pegar aqui o quadrado de Lays. Eu fiz o seguinte, ó. A gente viu na outra aula também, menos 3 sobre 4, tá aqui, menos 3 sobre 4. Agora eu vou pegar o amarelo. Olha só, o menos 1 sobre 2. O que é que eu fiz com ele, ó? Eu inverti, tá? Eu multipliquei pelo inverso da fração. Só que se vocês repararem, ó, o sinal tá bem aqui do lado, tá? Deixa eu limpar tudo pra... não ficar tanta informação, tá? Senão ainda tá aqui fora. Agora, pessoal, olha pra cá, ó. Pra essas duas frações aqui. A gente já tinha discutido por que eu posso fazer isso de colocar o sinal só em cima. Porque aí eu fazendo isso, ó, a relação de sinais fica só aqui nessa parte de cima da minha fração. Tudo bem? Que no caso vai ficar o seguinte. Deixa eu limpar aqui de novo. Nessa fração aqui do meio, ó. Que eu estou multiplicando. Mantive a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda. Tô repetindo muito isso, mas espero que todo mundo pegue, tá? Vou multiplicar, ó, parte de cima com parte de cima e parte de baixo com parte de baixo. No caso, vai ficar esta parte aqui, ó. Menos 3 vezes menos 2 sobre 4 vezes 1. No caso, dá mais 6 sobre 4, tá? Então, é isto, nosso exemplo. Professor, mas como é que vai funcionar? Sempre assim. Pega o número decimal, ou uma fração direta, tá? Independente do que você tenha, mas geralmente a gente pega números decimais. Tu vai transformar ele em fração, tá?
E aí é tentativa e erro, você pode usar a calculadora, você pode tentar algumas outras coisas, ok? E aí, ó, por exemplo, vamos pegar esse exemplo daqui, que é um pouquinho maior, né? Que é o seguinte, tu quer dividir 1,2 por mais 1,4. Menos 1,2 por mais 1,4. Professor, como é que eu vou fazer isso? Vamos encontrar as frações, tá? Eu fiz o seguinte, ó. 1,2 menos 1,2, aliás, vai ser igual ou equivalente a menos 12 sobre 10. Se, porém, a gente está falando de mais 1,4, esse cara vai ser igual ou equivalente a 14 sobre 10. Como é que eu verifico isso? Pode fazer continha na calculadora, tá? No próprio celular, inclusive. Aqui, ó, olha só. Eu tinha que dividir menos 12 sobre 10 por 14 sobre 10. Mantive a primeira, inverti a segunda. No caso, fica menos 12 sobre 10 vezes 10 sobre 14, tá? Professor, mas o 10 sobre 14 está sem sinal. Não tem problema. Se uma coisa é positiva, você pode deixar sem sinal, tá? Para amenizar as contas. Quando é negativo, não. Se for negativo, coloca o sinal. Então, olha só. Pra cá, ó, nesse último pedacinho aqui, a gente já tem a conta praticamente resolvida. No caso, vai ficar menos 12 vezes 10 sobre 10 vezes 14, tá? E aí, no resultado final, fica menos 120 sobre 140. Deixa eu só ajeitar esse quadradinho aqui. Ótimo. Menos 120 sobre 140. Só que aí eu consigo simplificar tanto em cima quanto embaixo por 10, tá? Então fica menos 12 sobre 14. Professor, será que você não conseguiria dividir ainda mais isso daí? Sim, daria para simplificar mais algumas vezes, eu acho. Só mais uma, na verdade, dividir por 2. E eu não tô afim de fazer isso, tá? Vai ficar assim mesmo, tá? Não tô afim de simplificar mais do que isso, não. Mas o método é esse, tá? Quando você for dividir em números racionais, sejam atentos aqui. Tô trabalhando com fração, tô trabalhando com decimal. Se for natural e inteiros, beleza, já é mais fácil de você trabalhar. Porém, que você esteja trabalhando com decimais e frações, o procedimento é esse. Transforma primeiro o teu número racional em uma fração, caso ele já não seja, tá? Daí a gente faz o seguinte, mantém a primeira fração da divisão e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Deixa eu só limpar tudo aqui, pra gente pegar direitinho. Ó, primeira e segunda fração, primeira fração, porém a segunda fração, ó, que eu vou marcar aqui, que é essa daqui, ela é o inverso dessa, tá? Eu só peguei a fração e girei ela, tudo bem? Isso a gente vai fazer sempre que for dividir números racionais. Bom, no mais é só isso, tá? A aula de hoje é bem curtinha, por quê? Divisão de racionais a gente usa muitos conteúdos que a gente já tem, tá? Então você já tem a divisão, você tem a multiplicação de racionais, tá? Você tem multiplicação e divisão de frações também. Então apelamos fortemente para a divisão de frações. Qualquer número racional a gente transforma numa fração e aí a gente consegue dividir muito mais de boas, ok? Então é isto. Muito obrigado pela atenção, muito boa aula, boa semana, bons estudos. Mensagem padrão. Até semana que vem, na segunda-feira, beleza? Lembre-se de mandar a atividade. Qualquer coisa, entre em contato. É isso aí. Fui.